Olá pessoal, meu nome é Vitor Liberatório, eu sou gerente sênior de produtos na Elsevier Brasil e hoje o que a gente está trazendo aqui para vocês é o Clinical Key Now, uma apresentação que inclusive vocês vão poder utilizar para fazer ou gerar novas oportunidades aí pela frente. Aproveitem, tá bom? Clinical Key Now, respostas concisas, decisões validadas, tome uma atitude agora. Um pouco do que a gente vai falar hoje aqui, a gente fala um pouco sobre a necessidade, sobre a solução, o produto, por que nos escolher e quem somos. Falando um pouco sobre a necessidade, tá? Os principais desafios na tomada de decisão de suporte clínico. A qualidade do atendimento está sendo colocada em risco. 42% dos médicos confiaram na Wikipedia como fonte de conteúdo clínico em 2016. E para 2021, o orçamento do Ministério da Saúde foi reduzido em 2%. E isso realmente é um desafio para o ano que vem. Mais perguntas de pacientes sobre diagnósticos, planos de tratamento e medicamentos a prescrever. 60% dessas perguntas ficam sem resposta porque os médicos não têm tempo para responder. Está cada vez mais difícil encontrar a informação correta. O conhecimento médico dobrará a cada 73 dias. Essa é uma informação que já vem batendo muito martelo e isso traz à luz mais uma informação aqui para a gente poder utilizar ali na frente. A medicina baseada em valor põe resultados e qualidade para o paciente no foco da saúde. O custo do modelo de Pay for Performance é 20%, cerca de 20% menor que o modelo Fee for Service. Quais são os principais desafios no local de atendimento? Ao longo das últimas entrevistas que a gente fez, até mesmo para poder validar todas as questões relacionadas ao produto, dos testemunhos que a gente recebeu foi justamente esse aqui, né? Eu quero fazer mais em menos tempo, consumindo menos recursos, garantindo a eficácia e a qualidade do atendimento ao paciente, tudo isso sob constante pressão. E aí vem o que a gente consegue identificar como os principais desafios, né? É importante que esteja ao alcance das mãos dos médicos. As informações precisam ser facilmente acessíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, tanto local quanto remotamente e até mesmo offline. O conteúdo tem que ser confiável, as decisões precisam se basear nas recomendações mais recentes, reduzindo a variabilidade no atendimento. As informações corretas no tempo certo. As decisões relacionadas a casos clínicos específicos ou a perguntas durante fluxo de trabalho devem ser precisas e eficientes e com recomendações de ação imediata. As orientações devem ser curtas, baseadas em evidência e com recomendações brasileiras aumentando a efetividade, trazendo a que a gente chama de tropicalização para o conteúdo. Tá? Falando um pouco sobre a solução do Clinical Key Now. A gente está super empolgado, é um grande ganho, não só para o Brasil, como para os outros países que estão também lançando, e vocês vão entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui agora, tá? Clinical Key Now, seja eficaz, seja rápido, esteja certo. Clinical Key Now é uma solução desenhada por médicos para médicos, isso é super importante, que fornece informações acionáveis para ajudar os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões para diagnosticar e tratar o paciente no ponto de assistência. Ele usa algoritmos clínicos para guiar o médico do sintoma ao tratamento para encontrar as respostas específicas em segundos. O processo é bem rápido. Então o médico procura e acha efetivamente aquilo que ele quer. É completo, está totalmente em português, atualizado de acordo com a prática e a regulação brasileira, disponível em dispositivos móveis para acesso on e offline e em computadores. Prático e super fácil de usar. Essa aqui é a telinha de como que vai ficar, a gente está fazendo alguns ajustes ainda nas nomenclaturas, mas depois vocês vão receber esse deck atualizado aí para vocês. A vantagem dos algoritmos clínicos, né? Um dos grandes pontos focais do lançamento da solução vão ser os algoritmos clínicos, né? Então, usando o fluxo do trabalho atual, encontrar resultados é desafiador quando não se tem um conhecimento suficiente em cada estágio da jornada da pesquisa do médico. Por exemplo, a avaliação diagnóstica pode ser um processo oneroso, com várias partes, devido à necessidade de pesquisar e fazer referência cruzada, diferentes opções para cada etapa, primeiro sintoma, diagnóstico, depois o tratamento. Pode ser demorado, por ser necessário pesquisar em diferentes locais e com vários níveis de complexidade para extrair as informações, e maior possibilidade de cometer erros, devido à localização de informações em diferentes fontes e locais em um aplicativo.
Usando algoritmos do Clinical Canal. Quando você está utilizando o Clinical Canal, você tem uma integração com várias informações sem precisar que o profissional saia de um aplicativo para o outro, ou de uma instância para outra, para ele consumir esse conteúdo. Eles mostram claramente e intuitivamente todas as etapas da jornada de pesquisa do médico, do início ao fim. O algoritmo simplifica o processo da jornada de decisão, o que representa menos conhecimento prévio. Isso resulta em um passo único e simplificado, vai da etapa 1, 2 e a 3 em um só lugar, então você não precisa ficar migrando de um lugar para o outro. Resultados rápidos e direcionados, as respostas estão apenas a um clique de distância, então você está ali na sua tela, para você achar, basta dar um clique, você vai ter a informação que você precisa, e menos erros de um mapa mental. Rastreie facilmente o fluxo completo do sintoma ao tratamento. Por que o Clinical Canal? Isso é super importante também, pessoal. Respostas rápidas com ação imediata. Então, o Clinical Canal vai fornecer resultados de pesquisa rápidos e precisos, com recomendações de ações imediatas, para que os médicos possam diagnosticar e tratar os pacientes de maneira eficiente e eficaz. Informações curtas, diretas, que significa que a resposta pode ser encontrada em segundos. Ele é fácil de usar, ele foi projetado de uma forma intuitiva, com navegação através de algoritmos interativos para guiar o médico de forma fácil e intuitiva. Os resultados são adaptados aos objetivos e às perguntas do usuário, fornecendo um caminho direto para as informações mais relevantes. Tem informação confiável, ele é em português, tem informações que refletem a prática e regulações do Brasil, é sempre relevante e atual porque é curado e revisado por especialistas locais. O Clinical Canal é baseado em evidências, traz as diretrizes nacionais e internacionais e mostra as fontes de referência com link para acesso completo. Ao longo da navegação, vocês vão ver que tanto os algoritmos quanto as fontes de conteúdo, sejam elas aquelas fontes de conteúdos mais resumidas ou aquelas que, se você quiser, você pode se aprofundar, todas elas têm resumo, têm resumos, referências e links para você acessar as referências completas. O porquê e o como. Os residentes podem acompanhar facilmente as decisões que tomaram e explicar aos chefes de equipe como foi o processo da tomada de decisão. Você tem a informação pautada na evidência científica. Então, se a tua decisão foi se você seguiu o teu processo de decisão pautado naquilo que a gente está ofertando, não tem o que ser questionado. A equipe pode compartilhar soluções, apoiar a continuidade de tratamento através de múltiplas opções de compartilhamento que a solução vai te trazer também. Assistência de alto valor ao paciente. As respostas ultra concisas e a pesquisa inteligente do Clinical Canal economizam um tempo valioso para que os profissionais possam se concentrar mais nos pacientes. Os residentes podem confiar na tomada de decisões na linha de frente, mesmo quando os chefes de equipe não estiverem imediatamente disponíveis, o que às vezes gera uma insegurança dos profissionais, né? E eles tendo uma solução como essa já garante mais segurança para a tomada de decisão. Tudo o que você precisa, agora mesmo, é uma solução multifuncional com todas as ferramentas que os médicos indicaram ser essenciais no ponto de atendimento e otimizada para dispositivos móveis e computadores. Então, ao longo do processo de desenvolvimento da ferramenta, desde o momento que a gente começou a pensar, a gente sempre envolveu os médicos no que era importante que a gente trouxesse para dentro do aplicativo para auxiliar no ponto de atendimento. E isso faz muita diferença no que a gente está entregando. Ele permite uma precisão e eficiência nas decisões relacionadas a casos específicos clínicos ou perguntas clínicas específicas durante o fluxo de trabalho. E aquilo que a gente está falando, ele é feito de médicos para médicos. Ele foi construído e projetado por médicos para médicos, para fornecer informações, experiências e respostas mais importantes de que eles realmente precisam no ponto de atendimento. Clinical Canal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produto. Tá? Clinical Canal é o suporte mais rápido, completo, fácil e confiável para a decisão clínica no atendimento, na ponta dos dedos, a qualquer momento. Tá? Ele contém caminhos gráficos através de algoritmos clínicos para que a equipe médica possa navegar intuitivamente pelas informações e descobrir imediatamente o que fazer com base nas recomendações concisas. Ao longo dos algoritmos, vocês vão ver que eles têm uma parte que é bem interativa, onde se você quiser se aprofundar ou consumir um conteúdo adicional, onde vocês visualizarem esses 3 pontinhos aqui, vocês vão poder clicar e consumir uma informação adicional e poder navegar normalmente aqui pelo algoritmo, tá?
E você pode alternar entre dispositivos móveis e computadores para continuar pesquisando. Então, como vocês podem ver aqui, ele também vai estar podendo ser acessado através de desktops, notebooks, ele é multiple device, e o profissional pode mergulhar mais fundo para entender por que está tomando essa decisão. Todo o conteúdo, novamente, está em português e reflete as melhores práticas nacionais e internacionais. O que está incluído no Clinical Key Now? Né? Uma pergunta que todo mundo sempre faz. Eu acho que é super importante a gente colocar aqui o que é cada uma dessas filtros que a gente está colocando dentro da solução. A gente tem algoritmos clínicos, visões rápidas, revisões clínicas, medicamentos, interações medicamentosas, calculadoras clínicas e diretrizes. Vamos voltar e falar um pouquinho mais sobre os algoritmos. Os algoritmos, eles são interativos e guiam em segundos o profissional, desde os sintomas até o tratamento. Lembra que a gente falou um pouquinho ali atrás? Com links para obter mais informações sobre o box e retirar suas dúvidas. Lembra dos 3 pontinhos nos box que a gente falou? Toda vez que tiver os 3 pontinhos, significa que tem mais informação ali, ele pode consumir, ele sobe o que a gente chama de ultra short content, que é um pedacinho de conteúdo só para nortear ele. Se ele quiser acessar o conteúdo na íntegra, ele, em algumas situações, ele vai ter acesso a acessar o conteúdo na íntegra direto pelo próprio algoritmo, ok? Visões rápidas são conteúdos mais acessíveis em formatos mais resumidos. Eles são compostos principalmente de frases curtas, marcadores, tabelas, imagens, para uma resposta rápida no ambiente clínico e avançar rapidamente e com segurança no fluxo de trabalho. É como se fosse um resumo. Se ele quer, de repente, sanar só uma dúvida para ele poder seguir adiante, ele tem essas informações ali, ok? Revisões clínicas, visões gerais resumidas, mas porém abrangentes, ok? De um tópico de diagnóstico ou tratamento para ajudar a mergulhar mais fundo no porquê daquilo, ok? Conteúdo aprofundado para acompanhamento detalhado. Medicamentos apoiam na tomada de decisão medicamentosa de forma rápida, com acesso a evidências confiáveis de forma a garantir mais segurança no tratamento. Interações medicamentosas. Hoje o Clinical Key Now está trazendo cerca de mais ou menos 40.899 interações droga a droga, em que apresenta 2 medicamentos interagindo, a descrição e o nível de gravidade do mecanismo de interação. Então, se ele é leve, moderado ou grave. Inclusive, a ferramenta de interações medicamentosas ela pode ser acessada direto pela própria área de medicamentos. Então, se ele está no medicamento, ele clica lá na interação medicamentosa e ele já consegue verificar a interação daquela droga com uma outra droga que ele vai selecionar. Sempre 2, ok? Calculadoras clínicas, a gente tem hoje 193 calculadoras clínicas distribuídas em 4 grandes categorias: medicamentos, critérios críticos, árvores de decisão, conversões médicas e de unidades. Ajudam na avaliação e na tomada de decisão mais assertiva. E temos as diretrizes, que é o resumo. A gente, quando o profissional ele acessa a diretriz, ele apresenta um pequeno resumo e logo abaixo um link para as diretrizes das sociedades científicas, de instituições de referência tanto nacionais quanto internacionais. Por que é tão fácil de usar? Ele tem uma busca inteligente, ele faz a sugestão automática otimizada, apresentando os resultados mais relevantes e vai listando esses resultados por tipo de conteúdo, com as informações mais sucintas listadas primeiro, para guiá-lo rapidamente a informações relevantes, ou seja, algoritmos clínicos, revisões clínicas, seguidos de visões rápidas, etc. Então, quando você faz uma busca, ele vai dando a autossugestão e facilita o profissional localizar aquilo exatamente que ele está buscando, ok? Filtro. Você pode filtrar por tipo de conteúdo para concentrar essa pesquisa apenas na informação que você precisa acessar para poder pesquisar outros conteúdos mais rapidamente. Algoritmos interativos. Percorra rapidamente e aumente o zoom nas áreas de interesse da árvore de decisão interativa. Clica no box do algoritmo, acessa a informação ultra rápida, que de repente você precisa tomar uma decisão mais imediata. Tudo isso para te auxiliar no diagnóstico ou tratamento. E informações que requerem ações concisas. A plataforma é otimizada para que você obtenha a resposta mais curta, o mais rápido possível, para que você consiga agir imediatamente. Lembrando que a gente está trazendo uma solução que é para o médico utilizar na emergência, no ponto de assistência, ao lado do paciente, no corredor para sanar uma dúvida. Então é importante que ele tenha informação de forma rápida, precisa e que traga exatamente aquilo que ele vai resolver a questão clínica dele, tá bom? O novo conteúdo também é apresentado com um link rápido e o conteúdo mais visto para rolagem rápida. Então vocês vão ver que lá embaixo
Vocês vão ter na própria aba do aplicativo, você vai ter assim, o que tem de novos conteúdos, o que tem de conteúdos mais vistos, se você quiser navegar ali por ali também, tá bom? Por que escolher o Clinical que não, né? Por que que a gente vai, como que a gente vai abordar as instituições e mostrar o valor do Clinical que não para ela? Por que que ele vai assinar o Clinical que não com a gente, né? A tecnologia ela aprimora o status. Então, o Clinical que não fala a língua dos médicos e ajuda a sua instituição no caminho da transformação digital, aumentando o engajamento da equipe. As informações essenciais e precisas facilitam o uso das melhores práticas com os melhores resultados. E isso faz uma diferença enorme para as instituições hospitalares. Melhora o fluxo de trabalho. Ele melhora não só o fluxo de trabalho, como da equipe inteira e dá a ela mais tempo para focar no paciente. É importante que o profissional hoje ele tenha mais tempo com o paciente do que ficar procurando informação. A informação está ali na mão dele, então não tem o porquê ele não utilizar. Os médicos encontram informações mais certas, no momento certo, focadas no tratamento e no diagnóstico. Reduz erros clínicos, fornece dados validados e diretrizes atuais confiáveis, publicadas pelas sociedades médicas nacionais e internacionais. Todas as informações são selecionadas e revisadas por especialistas locais, reduzindo as práticas inadequadas. E reduz os custos. Clinical Quinal tem um preço acessível e atrativo porque contém o essencial que eles precisam. Ao pagar pelo que você usa, mais você otimiza os recursos, garantindo economia e efetividade. Lembrando que na seleção dos conteúdos que foram feitos para o Clinical Key, a gente fez uma grande pesquisa identificando quais eram as condições clínicas mais incidentes no país, envolvendo uma série de players, não só vendors, hospitais, Ministério da Saúde, consolidou tudo isso para trazer quais eram os conteúdos mais acessados e mais incidentes dentro das instituições e na prática clínica. Por que o Clinical Quinal é ideal para residentes, médicos de família, hospitalistas e especialistas? Em uma visão geral, o Clinical Quinal oferece o essencial para definir o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, bem como o tratamento imediatamente. Encontre uma resposta rápida no intervalo ou durante uma consulta através de algoritmos interativos, calculadoras e das interações medicamentosas. Lembra que a gente comentou um pouco o que é cada um desses itens ali anteriormente. Recomendações que geram ações. Então, ele pode ser usado como leitura de cabeceira, antes ou depois das consultas, vários algoritmos para as respostas curtas, resumos por tópicos, medicamentos e diretrizes. Então, é super prático. Disponível no seu idioma. Então, é a única solução em português para auxílio à prática clínica nesse momento que a gente pode estar abordando as instituições e utilizando isso como um grande gancho de venda. Tá? O Clinical Quinal democrativa o conhecimento para todos, pois está em português, com as doenças mais prevalentes no Brasil, criado para a realidade do país e com muitas ferramentas de informação para a prática do médico brasileiro. Tem informações mais atuais, ele tem as informações atuais e confiáveis, refletindo as boas práticas nacionais e internacionais, é completamente transparente ao mostrar as fontes e referências de informações com links para acesso à fonte primária. Desvende os detalhes, o Clinical Quinal traz as informações visual do algoritmo e links de aprofundamento que permitem você escolher intuitivamente o quanto e como quer aprofundar o conhecimento, ideal para apoiar os residentes em seu aprendizado. Você vai de um lado para obter as respostas rápidas, amplia ou reduz, vai mais fundo para obter um conteúdo detalhado. Então você tem múltiplas formas de consumir esse conteúdo de forma que você consiga efetivamente, enquanto profissional, obter a resposta para te garantir a decisão mais assertiva do ponto de assistência. E é a ferramenta mais rápida. O Clinical Quinal foi projetado por médicos com conteúdo e recursos e experiência de uso ideal para eles atenderem no ponto de atendimento e com todas as informações que eles querem para responder todas as suas dúvidas. Lembra? De médico para médico. E aqui é um slide que todo mundo conhece, falando um pouco sobre a Elsevier, né? A Elsevier é a líder mundial de soluções de informação para ajudar os profissionais de ciência, saúde e tecnologia a tomar melhores decisões, prestar os melhores cuidados e fazer descobertas inovadoras em seus campos de atuação.
A gente hoje está presente em 66 locais, 24 países, são mais de 7.500 colaboradores no mundo inteiro, são 193 anos de especialização na área da saúde. A gente tem um forte trabalho, uma forte inserção em termos de machine learning, mais de 1.000 modelos preditivos treinados em mais de 1,5 bilhões de eventos eletrônicos de assistência médica. A gente tem o Clinical Key, que é acessado por mais de 4.200 instituições da área da saúde no mundo todo, e mais de 470 ordens baseadas em evidência apoiando os médicos a reduzir a variação na prática. E agora, além de todas as outras soluções, a gente tem o Clinical Key Now. A gente está muito empolgado com esse lançamento. A gente acredita que vai fazer uma enorme diferença no mercado de consumo na área da saúde, uma solução como essa. A gente tem grandes informações em relação ao conteúdo está em português, a consolidação de diversos tipos de conteúdo em uma única aplicação e que realmente vai fazer a diferença na vida do profissional para tomar a melhor decisão, com mais assertiva, em menos tempo e garantir que ele tenha o tempo, que ele despende o tempo dele com aquilo que realmente interessa, que é o cuidado com o paciente, que é a atenção com o paciente, que é estar com o paciente. E que ele possa sanar as dúvidas dele aqui na palma da mão dele. Tá bom? Obrigado, pessoal.